Eu sou super fã da alimentação úmida para ajudar, principalmente os gatos. Eles realmente têm essa dificuldade de ingestão de água. A gente ainda coloca potinhos pequenos, né? Um potinho pequeno na casa, a gente não melhora. A alimentação úmida, ela vai aumentar a ingestão hídrica, vai favorecer a diluição da urina, ali diminuir a quantidade de minerais, aumentar a frequência de micção. Isso tudo vai ajudar no controle da concentração urinária, no controle de minerais ali presentes na urina. Então, assim, ela é responsável pelo menos em 50%, em 80% para ajudar. Então, é a melhor ferramenta que a gente tem hoje para ajudar no controle de cristais urinários, para ajudar no controle de doença renal, são os alimentos úmidos, mas eles sozinhos não são responsáveis 100% pelo tratamento. Precisa associar, então, outras coisas, né, para melhorar. Então, aumentar a hidratação, outros potinhos pela casa, mas eles são a base. Isso é uma pergunta que eu recebo muito de colegas veterinários, que falam assim, Nath, como tô com um paciente que está com cristal, mas não tem sintoma. A cristalúria, ela não é um diagnóstico de doença. Ela pode vir a ser um problema de urolitise, mas ela não é sozinha um diagnóstico de doença. Se não tiver um sinal clínico, né, como alteração da micção, então tá fazendo mais ou menos urina, né? Tá urinando mais, tá urinando menos, eu tenho presença de sangue na urina ou não. E se essa cristalúria for uma cristalúria leve na ultra, que não tenha formações mesmo de urólitos, eu não vejo necessidade de tratar, porque pode ser uma cristalúria intermitente, assim, ela vem, aparece, vai embora, pode estar correlacionado a algum alimento que ele teve naquela semana, alguma alteração de petisco. Eu volto a falar da parte de comportamental, porque a gente está tendo muita alteração de cistites por estresse, cistites com cristalúria, às vezes uma cristalúriazinha de estruvita, mas que não necessariamente precisa de um tratamento. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 86% de vocês que assistem aos nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Ela ajuda o canal a crescer e permite que a gente continue produzindo episódios cada vez mais relevantes e interessantes para você. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. O Pet Food Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na nutrição de pets. Grupo BR Render. Fazemos juntos o produto para atender você, cliente. Bionatural Prime. Nutrição que vem da natureza. 59ª reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia, de 27 a 31 de julho, na UFLA em Lavras. Inscreva-se, sbz.org.br. Sejam muito bem-vindos, ouvintes, a mais um episódio do Pet Food Podcast. E quando um pet recebe o diagnóstico de doença renal ou doença urinária, a primeira preocupação do responsável é em relação à alimentação. E uma pergunta frequente é se ele vai continuar comendo proteína. Eu sou Kellen Oliveira, serei a host do episódio de hoje, onde vamos explorar o manejo nutricional como uma ferramenta coadjuvante ao tratamento, explicando como a proteína certa pode ser a maior aliada na manutenção da massa muscular e aumentando a longevidade dos nossos pacientes com diagnóstico de doenças renais e doenças urinárias. E para dividir a entrevista de hoje, eu convido a médica veterinária Natália Breder, que possui 19 anos de atuação em clínica, sendo 11 deles dedicados principalmente à nutrição e nutrologia de cães e gatos. Natália, seja bem-vinda e para conhecimento dos nossos ouvintes, conta um pouco mais da sua trajetória profissional até a sua chegada na nutrição e nutrologia de cães e gatos. Oi, prazer, Kellen. É uma honra estar aqui com vocês, participando do podcast. Eu trabalho mesmo com a veterinária há muito tempo. Trabalhei no início com a parte de animais silvestres e selvagens, e sempre dentro dessa área, na clínica, eu queria trabalhar com a nutrição e bem-estar.
Então, sempre foi uma coisa voltada desde essa época, quando eu me formei. E depois eu fui descobrindo esse mundo de cão, de gato, e como a nutrição também envolvia esses pets, e fui me apaixonando pela área dentro do mundo dos pets, né? E fui estudando, comecei a procurar os cursos e fui fazendo. E hoje eu trabalho já há um pouco mais de 11 anos com a nutrição, atendo clínicas aqui no Rio, atendo empresas para formulação, empresas que produzem alimentação cozida. Então, a gente vai prestando suporte, não só aos clientes de forma direta, mas também às empresas e, e sempre atualizando, né? Não dá para parar. A gente já percebeu, né, quer dizer, os nossos ouvintes já perceberam, Natália, que esse mundo, né, do pet food, ele é extremamente dinâmico, né? Então, isso daqui, Muito. nós estamos já há quase um ano, né, com o pet food, o podcast no ar. Então, assim, muitos assuntos, toda quinta-feira a gente tem aí um episódio novo. E para a gente começar, Natália, então eu vou fazer uma primeira pergunta. Como assim? A gente vai falar sobre dois assuntos. Vamos focar primeiro nas doenças urinárias. Então, para a gente iniciar a nossa entrevista, eu te pergunto, como que a composição da dieta, ela influencia diretamente o pH urinário em cães e gatos, e até que ponto a gente consegue manipular isso de forma previsível na prática clínica? É, isso é uma pergunta que a gente tem, assim, recorrente, né? Muito, às vezes, dos clínicos que chegam para a gente, né? Ah, e se eu mudar a alimentação vai melhorar? A gente consegue, né, manipular o pH urinário através de acidificantes ou alcalinizantes, a gente vai conseguir mudar esse pH com a alimentação. Então, se o pet tiver um cristal de estruvita, que é mais alcalino, a gente consegue acidificar. Se ele tiver um cristal de oxalato de cálcio, a gente consegue alcalinizar um pouquinho, mas não é só em relação ao pH. A gente tem essa variação do pH nutricionalmente ali, que a gente consegue mexer, mas a gente também tem a variação do pH urinário na, no dia a dia, assim, na alimentação que aquele pet está tendo, às vezes, de petisco extra, às vezes numa coisa que a urina foi coletada muito cedo e foi rodada muito tarde, então essa variação de pH também pode acontecer ali e levar a um erro, né, de leitura do resultado do exame. Então, a gente tem uma variação de pH, sim, relacionada à urina, relacionada à alimentação, que vai alterar ali no laudo da urina, mas também hoje, dentro da parte de comportamento, a gente também vê uma variação de pH urinário mais alcalino, levando a cristais de estruvita, também, por curiosidade. E qual que seria, né, o real impacto da proteína, a proteína que já está na dieta, na formação desses urólitos? Então, gente, pessoal, só para, né, para os responsáveis que escutam o nosso podcast, urólitos é o que o veterinário fala lá, cálculo vesical ou pedra na bexiga, né? Então, qual que seria realmente esse impacto da proteína dietética na formação desses urólitos e se faz sentido restringir a proteína de forma generalizada? Muito do que a gente aprendeu antes, né, vem dessa restrição proteica para diminuir a sobrecarga de ureia, diminuir as probabilidades de darem alteração renal, mas hoje a gente já sabe, Kellen, que não faz muito sentido essa restrição proteica logo de cara, né? A gente tem cristais que são até o Estruvita, por exemplo, ele pode responder um pouquinho com a questão nutricional, né, do controle, mas o oxalato de cálcio ele não vai fazer uma dissolução. Então não adianta a gente restringir tanto a proteína, a gente tem que prestar mais atenção no que a gente está fazendo como um todo, na nutrição como um todo. Então, restringir proteína de modo assim, logo primeiro passo não é eficaz. A gente tem que controlar a ingestão de mineral, controlar a ingestão de água. Então, a proteína em si, ela acabou levando uma culpa que não era dela, né, da produção de cristais. Ela não é a causadora, né, da produção, mas sim, se eu tenho um excesso de proteína, eu posso aumentar, por exemplo, o fósforo, eu posso aumentar alguns outros componentes
acidificar um pouco mais a urina. Então, essa urina mais acidificada pode favorecer a produção de oxalato de cálcio, mas ela não é sozinha a responsável. Entendi. E assim, não sei se é porque é o que eu mais atendo, né? Como eu sou também especializada em medicina felina, a gente observa muito, né, esses urólitos em gatos. Então, assim, a frequência para mim é um pouco maior, né? E a gente sabe que como eles são, né, animais do deserto, então assim eles vieram o ancestral, né, direto do gato, né, um gato de deserto, eles naturalmente eles consomem uma quantidade menor de água. E aí, né, vem aquela coisa, né? Quando a gente, né, colocou esse gatinho para dentro de casa, a gente quis facilitar a nossa vida. Então, o responsável geralmente ele alimenta o gatinho com alimentação seca. Então, o animalzinho já não tem, já consome menos água e a gente vai lá e ainda dá alimentação seca. Então, conta pra gente, Natália, qual que é o papel, né, a importância da alimentação úmida em relação à alimentação seca na prevenção dessas urolitias em felinos. Eu sou super fã da alimentação úmida para ajudar, principalmente os gatos. Eles realmente têm essa dificuldade de ingestão de água. A gente ainda coloca potinhos pequenos, né? Um potinho pequeno na casa, a gente não melhora. Mas a alimentação úmida, ela vai aumentar a ingestão hídrica, vai favorecer a diluição da urina, ali diminuir a quantidade de minerais, aumentar a frequência de micção. Isso tudo vai ajudar no controle da concentração urinária, no controle de minerais ali presentes na urina, tá? Mas sozinho ela não é responsável, tá? Para poder fazer a controle total desses urólitos, né? Então, assim, ela é responsável pelo menos em 50%, em 80% para ajudar. Então, é a melhor ferramenta que a gente tem hoje para ajudar no controle de cristais urinários, para ajudar no controle de doença renal, são os alimentos úmidos, mas eles sozinhos não são responsáveis 100% pelo tratamento. Precisa associar, então, outras coisas, né, para melhorar. Então, aumentar a hidratação, outros potinhos pela casa, mas eles são a base. Eles fazem diluição, eles aumentam a ingestão hídrica, é bem interessante. Uma coisa que eu faço, isso é, né, uma experiência própria, é que eu faço aquele mix feeding, né? Então eu dou metade das calorias que a minha gatinha precisa, eu dou na alimentação úmida e a outra metade eu dou como alimentação seca. Isso que você falou dos potinhos, eu ia justamente te perguntar, né, sobre, por exemplo, é, quais seriam as estratégias, né, para aumentar essa ingestão de água, né, nos pacientes, principalmente aqueles que não colaboram, nos gatos. Então, por exemplo, que tipos de enriquecimento ambiental você pode dar aí como dica, você dá como dica aí para os seus clientes? Aí tem algumas coisas que eu adoro. Por exemplo, além, né, do clássico que a gente já fala, que é aumentar a quantidade de potinhos pela casa, que o gatinho às vezes tem preguiça de sair da sala para ir lá na cozinha Isso. beber água. Então a gente espalha potinhos pela casa, a gente coloca fonte de água em queda, né, que o gato gosta muito de água em queda, água corrente. Então a gente coloca fonte para melhorar essa água corrente. Mas tem algumas coisas que eu gosto, que é, por exemplo, para cães e para os gatos também, fazer gelinho com caldos, né? Saborizar gelinhos e colocar na água para eles beberem. Isso ajuda muito. Colocar água na própria comida. Então, um pré-requisito ali, quando eu faço a consulta, é explicar para o proprietário, né, para o responsável do pet, que ele vai ter que adicionar água toda vez que ele oferecer a comida para o cão, porque a comida natural ele tem uma tendência a não ingerir água por vontade, né, por livre e espontânea vontade. Então a gente fala assim, coloca água na comida, não precisa ser uma sopa, mas deixa uma água ali para aumentar a ingestão. E esses dias uma cliente trouxe para mim uma coisa que eu achei maravilhosa, é um vídeo do gatinho dela que tem problema renal, tem problema urinário de cristais também. E ela falou, Natália, descobri uma forma de fazer o Haroldo beber mais água. Eu falei, me conta. Ela me mandou o vídeo. É o potinho de água dele, com várias tampinhas de Isso, garrafa eu já PET. vi, é ótimo. Já viu? Eu achei Já vi, é muito maravilhoso. sensacional. As tampinhas com um pouquinho daquele patezinho famoso agora, Isso. né? Que eles são apaixonados. E aí a tampinha boiando na água e ele
alucinada ali. Eu achei essa ideia muito sensacional. Eu passo isso para todo mundo agora, eu virei super fã e eu tô tendo resposta positiva. Não, eu ia comentar também, né? Se você não tivesse comentado, eu ia comentar sobre esse enriquecimento ambiental, né? Que ele é bem. Agora ele está em alta, né? Por causa Eu desse, adorei. desse creminho, né? Que os gatos adoram. Isso. Aí coloca os creminhos lá num monte de tampinhas de garrafa PET, põe na vasilhinha de água, de preferência se é até uma vasilha assim com a boca mais larga, né? Eu coloco em bacia mesmo, né? Quando eu quero fazer isso, eu já coloco É, numa bacia e pronto. E aí o gato fica lá desesperado para lamber o cremezinho e termina lambendo a água junto. Eu achei assim vai fantástico. Eu junto. já estou usando essa técnica também. Tô E apaixonada. e no caso, Natália, dos casos assim em que os animais eles apresentam cristalúrias, mas não têm sinais clínicos, como que a gente deve intervir nutricionalmente e quando apenas monitorar? Há quase 40 anos, o grupo BR Render atua no setor de subproduto animal para gerar valor para você, nosso cliente. Nossa missão é fortalecer toda a cadeia produtiva, entregando produtos de qualidade comprovada que geram produtividade, sustentabilidade e resultados consistentes. Seja em nutrição animal, energia renovável ou soluções ambientais, estamos sempre ao seu lado. Conte com a gente. Isso é uma pergunta que eu recebo muito de colegas veterinários, que falam assim, Nath, eu tô com um paciente que está com cristal, mas não tem sintoma. Quando não tem sintoma, a cristalúria, ela não é um diagnóstico de doença. Ela pode vir a ser um problema de urolitise, mas ela não é sozinha um diagnóstico de doença, né? Então, no que eu vejo, assim, se não tiver um sinal clínico, né, como alteração da micção, então tá fazendo mais ou menos urina, né? Tá urinando mais, tá urinando menos, eu tenho presença de sangue na urina ou não, eu tenho algum sinal de dor na micção ou não tenho, né? Se eu não tiver nenhum sinal clínico, e se essa cristalúria for uma cristalúria leve na ultra, que não tenha formações mesmo de urólitos, eu não vejo necessidade de tratar, porque pode ser uma cristalúria intermitente, assim, ela vem, aparece, vai embora, pode estar correlacionado a algum alimento que ele teve naquela semana, alguma alteração de petisco. Eu volto a falar da parte de comportamental, porque a gente está tendo muita alteração de cistites por estresse, cistites com cristalúria, às vezes uma cristalúriazinha de estruvita, mas que não necessariamente precisa de um tratamento eficaz, não precisa de uma restrição alimentar, não precisa de uma introdução de um acidificante na urina, né? Você às vezes tem uma cristalúria com uma urina neutro, com pH neutro da urina, e não tem uma necessidade real, a não ser que tenha sintomas. Aí você vai analisar individualmente, caso a caso. É um paciente recorrente? É um paciente que tem cistite toda hora? É um paciente que já obstruiu? É um paciente que tem uma alimentação adequada? Aí você vai individualizando esse processo. E qual que é a diferença, assim, né, prática do manejo nutricional entre cristais de estruvita e o oxalato de cálcio? Assim, no dia a dia, né? Para ser bem simples. Isso. Bem prático, Estruvita assim. é bem prático. Estruvita a gente consegue dissolver. Oxalato de cálcio a gente não consegue dissolver na alimentação. Então, se eu tenho cristal de estruvita, eu tenho tendenciosamente uma urina mais alcalina, eu tenho aquela estruvita podendo vir por alguma infecção, por algum estresse, ansiedade, né, alguma situação desse tipo, ou nutrição. E aí eu regulo a alimentação, eu acidifico essa urina com algum manipulado, algum suplemento, e equilibro a nutrição, e esse PET vai responder de forma positiva. Já o oxalato de cálcio, ele raramente responde positivamente a mudanças alimentares. A gente faz um controle para evitar que ele volte a produzir, mas eu não consigo dissolver cristal de oxalato. Então, eu vou usar algum manipulado para poder fazer uma alcalinização, se essa urina estiver muito ácida, formando muito cristal, né? Ou se eu tiver ali algumas raças mais predispostas, aí eu já faço um controle maior. Mas no oxalato de cálcio a gente faz um controle alimentar para evitar novas formações, não para dissolver. Eu acho que esse é a maior
dúvida que as pessoas têm, oxalato dissolve? Não, não dissolve. Estruvita eu dissolvo com a alimentação e oxalato eu só controlo com a alimentação. Você comentou aí uma coisa assim que é bem interessante, que é a questão racial, né? Então a gente tem raças de cães e raças de gatos que eles estão mais predispostas ao desenvolvimento desses É. cristais. Você lembra assim, né, assim, super de cabeça, uma raça de gato e uma raça de cão que estão dentro dessa categoria? Olha, de gato, se eu não estiver falando assim, o que eu pego muito aqui de recorrência são os persas. Eles têm uma tendência maior à formação de cristais. Cães, o que eu mais atendo é Schnauzer, tá? Com Uhum, oxalato de cálcio. isso. Eu brinco que o Schnauzer é um filho de pedreiro, ele produz muito cristal, a gente opera, ele produz, a gente opera, ele produz. Se a gente não fizer o controle nutricional, essa produção continua. O dálmata também, que é o que todo mundo sempre lembra, né, de Bastante, produção de bastante. cristal, purpurinas. Então, assim, eu tenho pacientes que tiveram que fazer cirurgias de penectomia por causa de obstruções recorrentes. Eu acho que esses três são os que mais chamam atenção na rotina, né, de cristais. E a gente tem aí, né, só complementando, existe um livro, Natália, não sei se você conhece esse livro, sobre doenças geneticamente transmissíveis, né, que fala Sim. lá das doenças que determinadas raças de cães têm, né, e das doenças que determinadas raças de gatos têm uma predisposição maior. Esse livro é bem legal, eu Isso. sempre indico para os veterinários, né, para entender, porque muitas vezes o animal ele tem uma doença que é uma doença rara, né, e aí ele justamente é uma doença que está ligada à raça do animal. Então eu sempre É, indico, né, para os veterinários terem, ainda mais agora, né, que a gente tem assim um número muito grande de raças aí surgindo, aparecendo. Então, quando eu formei, só tinha poodle, era poodle e pitbull. Né? Então eu fui da fase do poodle e do pitbull, que o né? poodle substituiu o piquinês. É, Então, e aí depois veio, né, o poodle desapareceu, pelo menos aqui na minha região o poodle desapareceu, sim, aí veio o shih muito. tzu, né? Então veio o É, shih tzu e aí o shih tzu perdura. Agora a gente já teve a fase do pug, do bulldog, né, francês, do bulldog inglês e agora a gente está na fase dos spitz e dos chihuahuas pelo longo. Então, assim, eu é sempre falo que verdade. cachorro é muito moda, cachorro é muito moda. E eu, como eu sou professora, então assim, eu falo para os meus alunos, né? Então, gente, cachorro é moda. E quem lança É, moda é rede de grande massa, que é televisão. Então, se vê um cachorro na televisão, você pode ter certeza, todo mundo vai querer aquela raça, porque ele quer o diferente. Né? Então, cachorro é moda. Então, agora a gente está aí na fase, né, dos Spitz e dos chihuahuas pelo longo, né? Chihuahua sim. retornando aí, saindo pelo curto e vindo É, rapidíssimo do pelo longo. Aí tem, né, algumas outras raças aí que surgem, mas com uma menor, aparecem, né, mais com uma menor incidência, né? Que, por exemplo, Cavalier, né, uma raça aí que a tá gente atende crescendo. aí, está Tá, crescendo, assim, no bem Rio tá devagar, crescendo mas muito. isso. Então, assim, é sempre importante o médico veterinário saber, né, quais são as doenças que mais acometem essas raças aí que vem surgindo. Mas então, Natália, falando agora, né, sobre a parte das doenças renais. Né? Então, a gente sabe que uma das consequências da doença renal crônica é a perda de massa magra, né? Assim como também é uma consequência de doenças cardíacas. Então, no caso, assim, dessa perda de massa muscular, né? Perda de massa magra relacionada à doença, a gente já chama de caquexia, né? E, em especial, no paciente renal, como que a gente vai equilibrar a restrição de fósforo em pacientes renais sem comprometer a ingestão proteica? E assim conseguir fazer essa manutenção de massa magra ou de massa muscular. Eu acho que essa é a pergunta do milhão, né? Essa é a pergunta que todo mundo quer Gostaria de saber, todo mundo. responder. Essa é a pergunta do milhão aqui. Mas o que a gente tem, o que eu vejo assim, é uma restrição proteica muito grande logo de cara, no início da doença renal, e isso vai levar realmente essa sarcopenia, essa caquexia de forma
muito antecipada, né, e de forma errônea também. Então, a gente consegue controlar o fósforo, a gente consegue controlar a ingestão, né, o que eles falam de forma preventiva, quando a gente descobre que o animal tem uma doença renal, a gente começa a tentar controlar o fósforo. E esse controle a gente vai fazendo, obviamente, pela ingestão proteica, mas não restringir de cara logo uma restrição muito severa, senão eu perco massa. Então, qual é a grande questão? É usar proteínas de alto valor biológico, numa quantidade moderada ali, dentro daquela necessidade que o pet vai ter naquele momento, de acordo com o estadiamento renal dele, se é íris 1, 2, 3 ou 4. Eh, e mais do que isso até é o quelante de fósforo. Quando eu consigo fazer uso do quelante de fósforo, eu aumento a qualidade de vida desse pet, eu diminuo as crises urêmicas, eu diminuo as alterações que ele vai ter, os sinais, e eu melhoro a longevidade. Então, se na doença renal eu conseguir fazer uma quantidade moderada de proteína, de alto valor biológico, controlando o fósforo, né? Então, escolhendo cortes proteicos que a gente sabe que tem uma concentração menor de fósforo, colocando o quelante de fósforo associado, a gente vai controlar as crises urêmicas, a gente vai controlar a massa muscular. Começou a observar que está perdendo muita massa, reajusta o cálculo calórico, reajusta a quantidade de proteína naquela nutrição, se for possível, entra com manipulado, né, para fazer o controle ali de aminoácidos essenciais, mas não restringir a proteína logo de cara, numa restrição muito forte, né, muito baixa ali, acho que é o mais indicado, né? Se tiver uma restrição muito grande proteica e tiver uma perda muito grande de massa muscular, a gente vai ter uma perda desse paciente, uma perda breve dele, né? Então, só para explicar aqui para os ouvintes, porque a gente tem ouvintes assim, médicos veterinários, estudantes e responsáveis, né, por animais que gostam dessa parte da nutrição. Então, proteína de alto valor biológico, pessoal, é aquela proteína onde o animal ele consegue reter uma maior quantidade de aminoácidos e nitrogênio, que por acaso é a base de formação de novas proteínas. E lembrar que o músculo, né, ele é uma proteína. Então, a massa magra, o músculo, ele é uma proteína. Então, só para o pessoal entender. Você falou aí da IBS, né, que é a Sociedade Internacional de Interesse Renal, que é quem faz o estadiamento, né, que lançou aí, né, já há alguns anos, o estadiamento aí para as doenças renais crônicas, né, 1, 2, 3 e até o 4. E a gente sabe, Natália, que vários estudos, né, sobre doenças renais em cães e gatos, eles são publicados mensalmente aí no mundo. Então, sim, praticamente todo mês tem uma coisa relacionada à doença renal, ou a um gene, ou a alimentação, ou ao nutracêutico, né? Então, a gente tem uma gama muito grande aí de publicações científicas falando sobre o tema, considerando que, por exemplo, a doença renal, em gatos principalmente, em gatos por volta de 15 anos, 80% deles tem chance de ter doença renal. Eu tenho uma É. gatinha que ela está com 15 anos e graças a Deus ela não tem doença renal. Eu falo que ela é uma das únicas. Então, baseado nas últimas publicações, né, qual que é o momento ideal para a gente, qual que é o estadiamento, né, da doença renal crônica, que a gente deve fazer intervenção nutricional, onde essa intervenção nutricional ela realmente vai impactar no prognóstico, né, na progressão da doença, diminuindo, no caso, né, a progressão dessa doença. Quando a gente tem o íris 1, que é o mais leve, a gente começa ali a pensar num controle melhor de fósforo sem restrições específicas. Mas quando a gente está no íris 2, que é o estágio em que a gente já tem um aumento de ureia, um aumento relativo ali da creatinina, o SDMA aumentando também, né, mostrando que ele está alterado, é onde a gente começa a fazer uma restrição um pouco mais marcada do fósforo, um controle um pouquinho maior da proteína, controlando para não entrar com perda de massa muscular. E aí, na íris 2, se eu começo a fazer o controle, eu consigo postergar bastante essa evolução para um estágio 3 e um estágio 4, né? A gente consegue, com a nutrição, aumentar a qualidade de vida, melhorar a expectativa de vida já na íris 2.
Quando eu já estou numa íris 3 ou 4, né, no estágio 3 ou 4 da doença, a alimentação, obviamente, é o mais importante que vai ter ali para fazer o controle das crises. Mas no 2 é quando eu tenho é aquele momento de corte que eu falo assim, se eu pegar no estágio 2 eu melhoro a qualidade de vida desse pet por toda a vida dele. Eu consigo dar melhor qualidade, maior expectativa do que se eu pegar já no 3 ou 4, mas ainda assim a nutrição no 3 e 4 vai influenciar. Mas o 2 eu acho que é a linha de corte, é onde a gente às vezes não vê, a gente como o clínico ainda não está monitorando, porque aquele pet não está apresentando sinais claros, né? Então, normalmente, quando ele começa a apresentar sinal mais claro, ele está no final do 2, início do 3, do terceiro estágio. Mas se a gente pega no estágio 2, faz toda a diferença. Não, e é por isso que você falou, assim, de pegar, né, de fazer o diagnóstico precoce, é por isso, gente, que a gente fala, repete, né, nós médicos veterinários, a importância de se fazer os check-ups anuais, quando o animalzinho ele está na fase de adulto, né, e aí semestrais, quando ele entra numa outra fase, que é a fase da senilidade. Então, assim, dependendo da raça do cão, dependendo do tamanho, né, do porte do cão, essa senilidade ela vai ser adiantada. E para gatos acima de 10 anos, eu já faço assim, acima de 7 anos, mas a recomendação acima de 10 anos aí, eles já estão entrando nessa fase, né, de senilidade. Então, a importância da gente fazer os check-ups semestrais para pacientes, né, que eles são denominados aí de senis. Né? Geriátrico a gente denomina para quando o animal já apresenta alguma doença, né? Doença crônica. Então, isso é uma coisa que a gente sempre bate na tecla e eu sempre falo para os meus alunos, né? Porque antes a gente não tinha essa noção, né? Da minha época de formada, a gente não tinha assim, fazia o check-up, ou então só levava o animal quando estava doente. Hoje não, hoje a gente já sabe que é importante que o responsável leve o seu animal, independente dele estar doente, apresentando ou não algum sintoma, algum sinal. É importante levar ao médico veterinário uma vez por ano, na fase até adulto, e 2 vezes por ano, na fase já de senilidade. E Sim. aí, eu queria, né? Você comentou aí, mas eu queria, assim, só para ficar reforçado para o nosso ouvinte, se existe uma evidência sólida para início precoce da doença renal antes da elevação significativa da creatinina. A restrição nutricional, que você fala, restrição Isso, proteica, né? isso. Então, tem sim, porque a gente consegue controlar o fósforo através de uma restrição. Mas, ah, não sei se é isso que você está querendo saber, mas no estágio 1, a gente ainda não, eu particularmente, né, e a parte dos veterinários que trabalham com nutrição, a maioria não restringe a proteína no estágio 1 ainda, tá? A gente vai Uhum, restringir o tipo, às vezes, de proteína. Diminuir a uhum, quantidade de fósforo, dependendo do corte, dependendo da base proteica, mas a gente não vai restringir. Agora, quando eu já tenho alteração da creatinina, que já é o início do estágio 2, aí sim faz sentido a gente começar uma restrição leve da proteína, selecionando o corte ali com menor teor de fósforo, e, se necessário, entrar já com algum quelante de fósforo, dependendo da taxa da ureia, dependendo da ingestão de água. E aí, claro, a gente volta naquela questão da água, melhorar a ingestão de água, aumentar a oferta da água na comida, oferta de água pela casa, tentar fazer um equilíbrio entre a nutrição, né, a parte alimentar ali da comida, a ingestão de água, o controle do fósforo, o quelante, se for necessário. Eu falo muito do quelante porque às vezes a gente vai tentando controlar com a nutrição, vai tentando controlar com alguma outra coisa e a gente esquece do quelante do fósforo, né? A gente esquece de usar ali para poder melhorar a taxa e dar um conforto maior para aquele pet. E aí muitos pacientes, quando entram com esse manipulado ou com esse medicamento, eles apresentam uma melhora muito boa, uma resposta muito boa dos sinais urêmicos que ele estava apresentando, das alterações que ele já estava vindo ali. Eu brinco que melhora muito aquele bafinho de ureia que o pet às vezes tem, né? Então, uhum. começou a alterar a creatinina, a gente sabe que está entrando no estágio 2. E aí a gente faz começa o controle mesmo proteico aí.
E a Francisco foi gente isso que ele fica. perguntou, cara. Assim, assim, se tinha evidência sólida para o início, né, precoce da dieta renal, né, antes da elevação, mas você respondeu sim. Não, E, assim, antes da elevação, não. Antes de começar a alteração de ureia e da creatinina, principalmente, fazer restrição proteica, não, né? Mas fazer o seria controle do outros fósforo, manejos. sim. Sim, É, outros então o que as manejos. pessoas às Uhum. vezes elas confundem é restrição de fósforo e restrição proteica. Não, não é uma Justamente. restrição proteica, é uma restrição do mineral fósforo, não necessariamente da quantidade de proteína, é diferente. E aí eu ia te perguntar agora, né, é sobre o dilema, né, restrição proteica versus o risco da perda de massa muscular, né, e o que a gente faz, né, o que você indica aí para o nosso colega veterinário que fica aí nesse dilema ad eterno? E é o dilema mesmo, assim, se aquela outra pergunta foi do milhão, esse é o dilema da vida, né? A gente vai ter esse dilema porque em determinados momentos, né, na fase 3 a gente vai ter que restringir um pouco mais de proteína, na fase 4 no estágio 4 a gente vai ter que restringir um pouquinho mais, mas essa restrição tem que ser pensada individualmente e não padronizada. Ah, estágio Uhum. 3 a restrição é tanto, estágio 4 a restrição é tanto. A gente que trabalha com nutrição tem que analisar o indivíduo como um todo e parte muscular dele. Eu tenho perda de massa muscular, então vale a pena eu restringir tanto a proteína ou vale a pena eu usar outras formas de fazer o controle do fósforo e escolher uma quantidade de proteína moderada que vá sustentar a massa muscular dele, tá? E fazer o controle do fósforo à parte. Por quê? Se eu penso só no controle do fósforo, restringindo proteína, eu entro em perda de massa muscular. Aí eu perco massa muscular, de que me adiantou restringir o fósforo se eu vou perder esse PET por caquexia, se eu vou perder esse PET por sarcopenia, se ele não vai ter condições de se sustentar, né? Fisicamente, metabolicamente, estruturalmente, ele vai perder a musculatura, ele não vai conseguir sobreviver. Então, não adianta eu querer restringir o fósforo pensando só na restrição proteica e não olhando para o todo, né? Eu vou ter que restringir proteína, sim, sim, mas daquela forma que eu falei, eu vou ver quais são as proteínas com melhor digestibilidade, biodisponibilidade ali para aquele PET. Então, vou usar boas proteínas de alta digestão, com uma boa qualidade, controle do fósforo, quelante. Mas fazer a restrição por fazer, só por seguir um padrão, por seguir um plano, porque manda a literatura tantos por cento de proteína para o paciente estágio 2 ou tantos por cento de proteína para o paciente de estágio 3. Não, isso é individual, é análise individual do paciente, é pensar nele como um ser que está ali e a fisiologia dele não é padronizada. Obviamente, tem um padrão que eu vou seguir como base, mas não a fisiologia de todos vão ser iguais. E até que ponto, Natália, que a gente consegue individualizar a dieta renal fora dos modelos tradicionais, dos modelos comerciais que a gente tem aí? A ração, né, o alimento seco, ele dá para gente uma garantia, né, de nutrição, uma garantia de padronização, uma garantia de porcentagem de proteína, de controle de fósforo, de cálcio. Mas quando a gente pensa numa alimentação caseira, fazer em casa, a gente tem a vantagem de conseguir adaptar para aquele indivíduo, dentro da necessidade dele. Então, eu vou conseguir fazer uma alimentação de acordo com o estágio renal que ele está, de acordo com a exigência de paladar que ele está tendo naquele momento, que a gente sabe que o PET renal é um PET que tem uma exigência de paladar maior, ele fica um pouco mais exigente ali para comer, que a pessoa fala, tá mais enjoadinho para comer, porque ele fica mais enjoado, literalmente, pelo teor de ureia ali. Então, eu consigo individualizar, eu consigo colocar um alimento que ele vai aceitar, numa quantidade de volume alimentar que ele vai conseguir ingerir dentro da caloria que ele precisa. Eu consigo mexer na parte nutricional, adicionando as vitaminas, os minerais, os aminoácidos que eu preciso. Porém, toda alimentação manipulada em casa, ou produzida em casa, ou produzida numa cozinha industrial que vai ser entregue em casa, precisa seguir parâmetros mínimos. E aí eu abro margem
para ter problemas. Se não for uma pessoa que tenha um estudo adequado para fazer essa formulação, se não for um balanço adequado nutricional, eu posso causar alterações nutricionais de excesso ou ausência de minerais e vitaminas. Eu posso gerar uma série de problemas. Então, a individualização da alimentação, quando eu falo de individualização da alimentação cozida, ela é ótima para o lado, mas ela também pode ser um problema por outro se ela não for feita de forma correta, baseada em estudo, individualizada para aquele pet, né? Então, eu tenho vantagens. Eu posso pegar um paciente renal que também tenha outra comorbidade, né? Uma alteração hepática e tentar, junto, numa alimentação caseira, equilibrar aquelas duas doenças, aquelas duas patologias. Mas, se não for feita com muita atenção, muita responsabilidade, muito cálculo, né, isso pode gerar um problema sério. E aí, a alimentação seca, ela já vem padronizada, essa garantia a gente não tem de erro na alimentação seca. Isso é uma coisa que a gente sempre comenta aqui. Toda vez que a gente vai comentar, né, tem um episódio mais voltado para a área da clínica, ou mesmo um episódio, né, que fala especificamente sobre essas dietas, né, alimentação natural, alimentação caseira, é uma coisa que a gente sempre comenta, Natália, sobre a formulação, como que é a execução, né, dessa confecção desse alimento. Isso gera, assim, pode ser a solução para uns casos, mas pode gerar aí vários problemas, pode piorar problemas, né, em Muito. outros casos aí, bastante. E aí, já pegando o gancho aqui da alimentação natural versus alimento comercial coadjuvante renal. Existe superioridade ou tudo depende mesmo só da execução? Depende da execução, depende da individualidade daquele pet, do que ele precisa. Não tem superioridade, né? Eu, pelo menos, não vejo a alimento seco ser superior à alimentação natural, a alimentação natural ser superior ao alimento seco, exatamente pelo que eu falei. O alimento seco me dá garantias de nutrição, caloria, padronização, tudo certinho. E a alimentação natural, ela me dá a possibilidade de individualizar para aquele paciente, adequar ao paladar, adequar à rotina, adequar ao volume que ele está conseguindo comer e a outras comorbidades. Mas precisa ser muito bem feita, muito bem calculada, muito bem estruturada. Então, superioridade não. Existe um manejo nutricional bem feito. Qual manejo vai ser, com qual linha vai ser, aí que está a grande questão, né? Eu acho que a superioridade é na qualidade do manejo, não no tipo da escolha do alimento, tá? Obviamente, existem vantagens para um lado e vantagens para o outro lado. A alimentação seca mais padronizada, equilibrada. A alimentação natural, ela pode ter uma ingestão maior de água, maior benefício do paladar, né? Mas superioridade não. Ambas são muito boas desde que sejam feitas de forma adequada, calculada, certinho. E você tocou num ponto aí que eu acabei de, falei assim, vou ter que comentar isso daqui, né? Porque o paciente renal, ele chega no estágio, né, da doença, ele começa a diminuir muito o consumo de alimento, o que é péssimo, né? Porque, ou seja, eu não posso deixar esse animal sem se alimentar, porque vai diminuir proteína, vai ter mais ainda, né, a caquexia. E aí, nesses casos, né, a gente vê aí realmente assim, que a dieta natural bem elaborada, bem formulada, aí é um caso, por exemplo, a gente sempre recomenda, né? Em casos assim que realmente o animal já não quer mais comer alimentação comercial e ele precisa comer, né, alguma coisa, porque senão ele vai piorar o quadro dele. Então, isso aí é uma coisa que eu falei assim, nossa, precisamos comentar sobre isso. Sim, até porque eu consigo na alimentação natural colocar uma quantidade, às vezes eu preciso de, vamos supor, para um shih tzu eu preciso de 400 calorias, um shih tzu pequeno eu preciso de 400 calorias diárias. Isso daria mais ou menos 100 gramas de uma ração, 100, 110 gramas de uma ração. Só que ele não vai querer, ele está com paladar exigente, ele não vai querer. E aí, essas 400 calorias que eu preciso, dentro da alimentação natural, né, alimentação caseira, eu consigo manejar o volume. Aí entra a vantagem da alimentação natural, que eu consigo em 400 calorias, eu posso colocar 400 calorias em 500 gramas de comida, em 300 gramas de comida.
em 200 gramas de comida, dependendo do ingrediente que eu uso. E é aí que as pessoas também precisam entender que a alimentação natural ela não é feita em 100 gramas de carboidrato, qualquer um serve. 100 gramas de proteína, qualquer uma serve. Não. Carboidratos têm diferenças calóricas, proteínas têm diferenças calóricas, têm diferenças da formulação, até do fósforo mesmo. Tem cortes que têm mais fósforo, tem cortes que têm menos fósforo. Então, a alimentação natural ela entra como uma vantagem de volume. Às vezes, aquele pet só está conseguindo comer tão pouquinho que na alimentação natural eu consigo pegar toda a caloria dele, condensar num Colocar pouquinho naquele só de comida e pouquinho. fazer ele comer mais palatável, né? Mais gostoso. É. E qual que é hoje, né, dentro aí, né, dos seus atendimentos, da sua vida prática aí, qual que é o maior erro nutricional que você observa hoje no manejo aí desses pacientes, tanto urinários, né, quanto os pacientes renais? Volto a falar da proteína. Eu acho que é a restrição proteica o maior erro. Porque assim, quando a gente fala de paciente urinário renal, todo mundo pensa em água, vamos aumentar a ingestão de água, todo mundo já está com isso bem elaborado. Vamos controlar a alimentação, tá? Mas a primeira coisa que vem, e é a pergunta que eu recebo quase que, sim, acho que de 10 pacientes atendidos nessa área, né, de urolitíeses ou renais, mas principalmente renais, de 10 vão me perguntar. Mas a proteína não vai fazer mal? Excesso de proteína não vai fazer mal? Ontem eu atendi um paciente saudável, manutenção, um jovem adulto de 6 anos, e no cálculo a pergunta dela é: mas se ele comer muita proteína, ele não vai ter doença renal? Então, eu acho que o maior erro que a gente tem é a restrição da proteína. A gente restringe a proteína no momento errado, na doença renal, muitas vezes. A gente restringe a proteína numa situação de sistema de cristais de estruvita ou cristais de oxalato sem ter necessidade. O maior erro, acho que nessa área, é a restrição proteica. Não vejo outro erro tão falado, né? Tão cometido assim no dia a dia, até mesmo pela popularização que se deu essa história da proteína fazer mal ao rim, proteína fazer mal a tudo, né? Dentro de uma parte do cão. Eu acho que o erro é esse mesmo. Uhum. E se você pudesse escolher apenas 3 pilares nutricionais fundamentais para prevenção da doença urinária em cães e gatos, quais seriam esses 3 pilares? A hidratação. Aí eu volto a bater na tecla hidratação, então usar a alimentação úmida, potinhos espalhados, essas situações, essas opções que a gente tem para aumentar a ingestão, caldo de carne, tudo isso que o pessoal tem usado muito hoje. Eu acho que o segundo pilar é fazer o controle nutricional mesmo do que ele está ingerindo, né? A gente tem o controle mineral, que eu quero dizer, por exemplo, eu vejo muitos cães começando a apresentar cristais de oxalato de cálcio por ingestão de petiscos à base de ossos, pela como é que eu vou dizer? Viralizou muito, né? Gelatina de pé de ossos, ossos crus, esses petiscos, né? E aí a gente tem agora uma ingestão excessiva de minerais e que vão formar cristais. Então, o controle do mineral, né, como um todo, o controle de fósforo, de cálcio, para evitar que eu forme cristais de oxalato, né? Eu acho que a ingestão de mineral é um segundo pilar. E o terceiro, se eu for bem honesta, eu acho que é a individualização daquele PET. Não pegar como padronização. Não, PET é paciente renal, olhei aqui no exame de sangue, está dando como classificação da estagiamento renal 3, então ele vai ter que ter tantos por cento de carboidrato, tantos de proteína, porque tem um trabalho publicado falando isso, eu vou trabalhar dessa forma. E aí eu não vou olhar aquele PET como um todo, eu não vou ver se ele tem outras patologias, eu não vou ver como é que está a massa muscular, eu não vou ver como é que está a ingestão de água, a ingestão de comida, o estímulo do apetite. Então, a individualização somado ao aumento da ingestão de água e ao controle de minerais dentro do sistema renal, urinário, eu acho que são os 3 pilares mais importantes para a gente fazer um controle aí. Natália, agora vamos fazer um bate-bola rápido, né? Eu nunca fiz um Vamos. bate-bola com ninguém. Você vai ser a minha primeira, você Ai, vai ser meu o meu Deus, primeiro. vamos lá.
Você vai ser minha primeira experiência. Então, você pode responder com uma palavra ou uma frase. Eu vou te fazer vou jogar 3 coisas aqui, você me responde ou com uma palavra ou uma frase. Um Tá. nutriente indispensável para alimento destinado à doença renal. Nutriente. Eu vou botar proteína. Um petisco permitido para um paciente doente renal crônico. Que tenha baixo fósforo. Aí vai ser difícil. Mas um que tenha baixo fósforo. Ah, vamos lá. Melão. Tá, fruta, né? Petisco. Um mito do pet food relacionado à doença renal crônica ou doenças urinárias que devemos derrubar para sempre. Um mito que proteína demais Faz causa mal. doença. Faz mal. Proteína demais faz mal. Porque agora a gente tem dois mundos, né? O mundo das pessoas que falam que o animal só pode comer proteína e condena o Dos carboidrato. carnívoros. É, só pode comer com proteína e condena o carboidrato, condena o resto. E o lado dessa área específica, né? De sistema urinário e renal, que a proteína ela é condenada, não pode ser dada de forma alguma. Mas a proteína. Ok. Bom, Natália, eu queria te agradecer, né, por você estar aqui com a gente hoje, contribuir com o Pet Food Podcast. Eu desejo muito sucesso na sua trajetória, na sua caminhada. E para você, ouvinte, que já sabe, a conversa não termina por aqui. Toda quinta-feira temos um episódio novo saindo da nossa extrusora. Então, fique ligado com a gente e vamos continuar aprendendo tudo sobre o vasto mundo da alimentação de cães e gatos. Sigam com saúde e até o próximo encontro.